de um cara que é, bicho, o carro-chefe do pronto-socorro. Mentira, não sei se é o carro-chefe não, mas ele é, tem que saber manejar com segurança. E eu sei que você tem um monte de dúvida em relação a esse cara que eu vou falar. Vocês sabem, vocês sabem. Qual foi o procedimento que eu esqueci? Ó, meu colega, meu amigo Igor Minassa já está on. E eu esqueci, meus caros, de falar um procedimento para vocês. Então, faz o seguinte, se você participou da live 1 e da live 2, manda para mim qual o procedimento que o Brito esqueceu. O Brito não falou para você de um procedimento que rola pra caramba no pronto-socorro. Vamos ver se vocês estão, se vocês caíram no mesmo equívoco que eu. O Guru tá on, João. Sempre on, o Guru tá on. De várias maneiras o Guru tá on. Me conta aí, galera. Quem tava na live de ontem, de anteontem, que viu sutura, viu mordedura, viu corpo estranho, qual o procedimento simples no pronto-socorro que tá faltando a gente falar pra gente finalizar essa tríade aqui de procedimentos no pronto-socorro? Sinto que vocês também parecem ter cometido o mesmo equívoco que eu. Vocês esqueceram de drenagem de abscesso. Abscesso, meus caros, abscesso cutâneo, né, pô, a gente tá aí. Igor já mandou drenagem, Emily já mandou, Emily é a rainha. Muito bem, muito bem. Drenagem de abscesso, meus caros, realmente não tem como a gente fazer uma live de procedimentos no pronto-socorro, não tem como a gente falar de mordedura, sutura, ingesta de corpo estranho e não falar de drenagem, meus caros. Drenagem é um paciente recorrente no pronto-socorro e a gente tem que saber manejar de uma forma segura, simples. Então a live de hoje é sobre isso. Vou colocar aqui o tema: drenagem from BA. Então teremos uma live aqui bem técnica, bem simples. A gente vai discutir um artigo recente que eu fiz essa discussão inclusive dentro do CF também. Não sei se você já entrou no CF. As discussões estão abertas ainda, né? E ele coloca aí pra gente discutir o uso ou não de antibiótico, o uso ou não de incisão e drenagem. Porque se você já viu alguma coisa sobre drenagem, já aprendeu alguma coisa de orelhada sobre drenagem, alguém já deve ter te falado que abscesso drenado é abscesso tratado. Mas será que eu só preciso drenar um abscesso e pronto, eu não preciso fazer o uso de antibiótico terapia? Então, para a gente ilustrar essa situação, eu vou ilustrar primeiramente com um caso clínico aqui, que é um casinho que a gente fez no CF já tem um tempo. Era um paciente que chegou no hospital, chegou no pronto-socorro para eu atender, ele, inclusive era uma quarta-feira, chegou ele e a esposa, e ele falou que ele tinha começado uma lesão, já tinha mais ou menos uns 14 dias, uma lesão mais ou menos em região aqui do tórax e axila, já tinha feito uso de pomada, de antibiótico, e aquilo não estava resolvendo, ele nunca tinha feito uma drenagem, e ele chegou assim para mim. Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que estava. Ó, a gente vai ver esse procedimento daqui a pouco. Olha como é que é a lesão, né? A lesão bem ali, bem extensa. Aquela lesão ali próxima ao mamilo ali, uma lesão que já foi inclusive drenada. E embaixo é uma lesão nova ali, tá? E o que eu tô querendo mostrar com esse vídeo aqui? Primeira coisa que a gente precisa, quando a gente tem uma queixa, tem uma história, tem uma lesão que caracteriza um abscesso, obviamente que eu preciso definir na história se esse paciente tem carregado a isso. Principalmente tempo, uso de antibiótico terapia prévia, comorbidades, imunossupressão, diabetes ou alguma outra comorbidade que me faça pensar num quadro mais complexo do ponto de vista da infecção, num caso mais complexo do ponto de vista da cicatrização. Então preciso principalmente aí, claro, imunossupressão, neoplasia, uso de antibiótico, uso de corticoide. Você precisa definir isso na sua história. Outro ponto que é muito importante definir na história, assim, não exatamente na história, mas aqui no exame físico desse paciente, é avaliar como que está. Eu gosto de usar essa palavra sempre quando eu estou no prontuário escrevendo um abscesso. Qual a característica loco e regional daquela lesão? Por exemplo, se eu tenho um abscesso na ponta do dedo e a minha hiperemia, por exemplo, meu sinal flogístico, ele chega até a falange média, pô, eu tenho uma lesão limitada, eu tenho uma lesão com uma hiperemia loco-regional ou uma hiperemia muito local. Então, da mesma forma, quando eu estou avaliando um abscesso, seja no dorso, no cotovelo, na coxa, na perna, eu preciso definir qual a característica infecciosa daquele local.
A gente sempre vê, como eu te falei, na entrada a gente vai ver se esse paciente não tem alguma coisa sistêmica, ele não tem febre, o tempo de evolução, se ele já fez uso de antibiótico. Eu defino na história a probabilidade daquela infecção ser pior, dele ter uma pior cicatrização. No exame físico, eu quero ver qual a característica do exame físico. Qual que é o tamanho daquela infecção? Eu tenho uma celulite envolvida ou não? Eu tenho uma infecção local ou não? Essa é a primeira coisa. Só olhando eu já consigo definir uma palpação assim de temperatura, eu já consigo delimitar mais ou menos o meu processo infeccioso. Depois disso, eu avalio a característica do meu abscesso. É um abscesso que flutua? O que é flutuar? O que é um abscesso que flutua? Um abscesso que flutua, meus caros, é um abscesso que eu tenho possibilidade, né? Eu tenho indicação de drenagem. Porque pensa assim, para eu ter formação ali de... Eu só vou conseguir drenar o que tem pus. Não adianta eu drenar um processo infeccioso. Pus, eu gosto de pensar sempre assim. Pus é o resultado da batalha, meus caros. Pus é o resultado da batalha. Ou seja, você tem que ter ali células de defesa que atacaram bactérias, por exemplo, e aquele resultado ali que é pus. Ou seja, então, nos primeiros dias de um quadro, de uma lesão de pele, um abscesso de pele, por exemplo, seja por uma furunculose, seja por uma picada de mosquito que coçou e virou um corpo estranho, não importa, o resultado final aí eu já tenho, que é uma lesão que abscedou. Nos primeiros dias, esse abscesso, a consistência desse abscesso, né, é um abscesso duro, eu tenho um endurecimento daquela região. E depois que eu tenho esse processo, né, esse processo imunológico, que eu tenho formação de pus. E nesse momento, sim, que está indicado eu fazer uma drenagem. Então, no meu terceiro passo, que ali é avaliar no meu exame físico, é pesquisar se o meu abscesso flutua, ou seja, se o meu abscesso tem uma consistência macia. Tá? Se eu consigo, inclusive, a própria flutuação, inclusive a gente consegue às vezes delimitar esse abscesso, né? Ele não precisa estar especificamente amarelo, ele não precisa estar com orifício, não. Às vezes é um abscesso realmente um pouco mais profundo, mas que eu sinto, né? Eu sinto essa característica de flutuação colocando a mão. Eu preciso palpar para definir isso, palpar se eu estou frente a um abscesso que precisa ser drenado ou não. Isso é simples, galera. Isso seria toda a teoria sem os detalhinhos para a gente tratar um paciente assim. Ó, o Lucas mandou aqui, cuidado com a septicemia, já viu obeso morrer por abscesso. Sim, com certeza, né? Como que a gente exclui septicemia, Lucas? Não é ter medo do abscesso. A gente exclui septicemia avaliando o paciente, né? Se a primeira coisa que a gente pesquisa são os sinais sistêmicos incluem taquicardia, alterações pressóricas, né? Alterações de mal-estar, náusea, vômitos, sinais de sepse, né? Toda vez que eu estou frente a um paciente com infecção, eu não vou simplesmente lá palpar o abscesso daquele paciente. Principalmente num paciente, por exemplo, imagina um obeso diabético, Lucas. Né? Por mais que ele não tenha sinais sépticos aí, imagina um abscesso, por exemplo, numa região perianal, num obeso diabético. Por mais que ele não tenha sinais de septicemia, por mais que ele não tenha ali uma febre naquele momento, eu tenho que ter muito cuidado ali para avaliar esse paciente. Tem que ter muita calma, tem que ser muito criterioso para acompanhar a evolução. Você tem que ver se o paciente, por exemplo, ele está te entendendo bem o risco daquele abscesso, se ele vai conseguir voltar para o hospital, por exemplo, imediatamente, se for necessário. Então é algo que, às vezes é muito simples, porque é assim, né, Lucas? Muitas vezes a gente atende esse tipo de paciente que é um cara jovem, né, um rapaz jovem, esse rapaz era jovem, devia ter uns 40 anos no máximo, apesar de ser bem obeso, mas era um rapaz bem jovem. Muitas vezes o perfil do paciente é esse, né? Um rapaz jovem, sem comorbidades. E aí realmente a gente tem uma tranquilidade muito grande de manejar. Agora, alguns casos, realmente, abscessos já tratados, né? Eu já atendi uma vez uma lesão no dorso, inclusive até um caso que ainda tem para discutir no CF, era uma lesão no dorso, e o paciente chegou realmente taquicárdico, febril, eu rodei um hemograma, o cara estava com uma leucocitose absurda, ele já tinha feito cefalexina, já tinha feito amoxicilina, ou seja, era realmente aí teve uma bactéria ainda mais resistente, e ele começou a ter sinal sistêmico, ou seja, já era um caso que aí eu tive que mudar um pouco a conduta. Mas, dessa maneira, né, você tem que sempre lembrar disso, né, avalia sinais sistêmicos, avalia comorbidades,
e faz o exame físico. Dessa maneira você tem uma clareza melhor em separar aqui um paciente, por exemplo, com algum sinal de sepse, separar algum paciente que precisa rodar um hemograma, separar os pacientes que precisam talvez internar para fazer antibiótico terapia venosa, dos pacientes que são mais corriqueiros, que vão ser a sua grande maioria, com certeza, que são os pacientes que você vai pensar, eu vou drenar isso aqui, vou fazer antibiótico ou não. Emily, era mais ou menos isso esse paciente. Inclusive ele fez uma necrose da região, então um quadro bem específico. Então, antes da gente discutir o vídeo aqui, eu quero botar esse artigo aqui, quem quiser depois, que estiver nessa live, me manda um DM que eu mando para você. Ou você pode só copiar aqui, ó, no Google, que você vai ter acesso. Esse artigo está aberto, é um artigo do New England, publicado em 2017. E, cara, por que eu tô botando esse artigo aqui? Porque o uso de antibiótico para tratamento de abscesso tem diversos autores que vão colocar para você usar um tipo de antibiótico ou não. Se você está lendo Up to Date, é um antibiótico, Up to Date americano, né? Você vai estar lendo Bactrim. Se você estiver lendo a literatura brasileira, você vai estar lendo outros antibióticos. Se você, dependendo, se você estiver lendo um livro de vascular, você vai ler outro tipo de antibiótico. Então, a verdade é que é interessante a gente ter uma visão um pouco mais criteriosa e mais crítica. Esse artigo eu achei muito legal porque eu acabei esbarrando com ele, eu não queria exatamente ler ele, eu acabei esbarrando com ele ano passado. E aí eu fui dar uma lida mais aprofundada aí, e a ideia foi um controle aí de placebo com drenagem de abscesso para abscessos pequenos, abscessos menores de 5 centímetros, abscessos comuns do dia a dia. Falei, pô, esse é o abscesso, cara, esse é o artigo, eu vou dar uma olhada. E a ideia do artigo era o seguinte, né? Ele fez exatamente isso, né? Ele randomizou aí, né? Pacientes com abscessos menores de 5 centímetros, né? Abscessos pequenos, que é o abscesso, como eu te falei, aquele abscesso do dia a dia ali. Incisão e drenagem e antibiótico, outro, incisão e drenagem. Ou seja, exatamente aquilo que a gente falou, né? Abscesso drenado e abscesso tratado, achei muito massa. E abscesso drenado, mais antibiótico. E aqui ele usou Bactrim, né? Bactrim é antibiótico de entrada nos Estados Unidos, né? Por causa da própria população. E aí, olha que interessante, olha o que a gente tem aqui para pontuar. Depois, quem quiser ler o artigo todo, você vai conseguir ver e entender quais foram os outcomes que ele usou no artigo. Mas o que a gente tem com um valor significativo, de significância, não foi realmente o uso do antibiótico ter melhorado o quadro clínico daquele exato momento, mas melhorou os outros endpoints, que era recidiva, que era melhora dos sintomas, que era, acho que não complicação. Foram 3 outcomes que ele colocou. Então, no grupo que usou Bactrim mais incisão e drenagem, tiveram resultados melhores, com significância. Então, isso tem muito a ver, com o que a gente faz na prática. Muitas vezes a gente entra com o uso de antibiótico, mesmo fazendo incisão e drenagem. Então, qual que é a minha prática clínica? Eu vou falar a minha prática aqui. O que eu faço? Né? Se eu tenho um paciente que já está em uso de antibiótico e ele chega no pronto-socorro com abscesso flutuando, obviamente que eu vou só fazer uma incisão e drenagem. Se eu chego com um paciente que tem um quadro de abscesso, um quadro de uma lesão típica, né, flutuando, com hiperemia, sinais clássicos, eu vou fazer incisão e drenagem nesses casos. Eu uso antibiótico terapia aqui, nesses casos. Tá? Se eu tenho um paciente, como eu te falei, onde na história clínica ele tem alterações dos sinais vitais, ele tem alterações sistêmicas, é um paciente que eu rodo um hemograma, é um paciente que eu rodo um laboratório para esse paciente. Vejo como que está o status laboratorial desse paciente. Algumas vezes eu até consigo mandar ele para casa, mas eu não mando mais com um antibiótico de primeira escolha. Eu não vou mandar ele para casa mais com uma cefa de primeira. Normalmente eu mando com outro antibiótico, ou uma clindamicina, ou um amoxiclavulanato. Se eu tenho um paciente com comorbidades, mas não tem alterações sistêmicas, por exemplo, um paciente diabético, normalmente eu faço uma associação, ciprofloxacino mais clindamicina mais drenagem. Tá? Então, de certa maneira, é dessa maneira que eu incluo uso de antibiótico mais drenagem a depender do grupo populacional. Claro, se eu tiver que internar esse paciente por algum outro motivo, normalmente aí a internação acaba mudando um pouco do uso de antibiótico, até pelo perfil do hospital, pelo perfil populacional, o que o CCH realmente recomenda para as infecções de pele. Então depende um pouquinho de cada hospital, mas de alguma maneira,
essa é uma pequena minoria, né? Uma pequena minoria dos pacientes que vão internar para uso de antibiótico venoso, a grande maioria que você vai ter que saber manejar é esses pacientes que vêm de casa. Então, na minha prática, eu faço assim, cefa de primeira para os pacientes rígidos, que nunca usaram antibiótico. Pacientes com comorbidades, eu faço uso de clindamicina, por exemplo, ou associo cipro e clindamicina. Pacientes que já fizeram uso de algum antibiótico, amoxicilina e clavulanato, por exemplo, pode ser uma opção. Então tem gente que usa Bactrim também. Bactrim, se eu falei no UpToDate, é a primeira escolha. Esse próprio artigo está randomizando o Bactrim, tá bom? Então o Bactrim também não está errado. Vamos ao procedimento. O procedimento, cara, é simples. É um procedimento que a gente tem que ter muita clareza para fazer. Não tem muito mistério aqui, tá? O que a gente precisa? Uma boa antisepsia. A boa antisepsia faz um campo que você tem um conforto maior para você fazer, né? Esses passos aí, os primeiros passos de um procedimento sempre se respeitam, né? Mas toda vez que eu vou fazer drenagem de abscesso, você vê que eu faço um campo bem largo, né? Um campo bem amplo aí. Eu gosto de ter uma tranquilidade aí para poder manipular a região com bastante clareza. Ainda mais que é uma região, essa região aí próxima à axila, né? Daí você vê que aqui eu tô mais ou menos na altura do mamilo, tá um pouco abaixo do mamilo, mais ou menos aí na linha axilar média, linha axilar anterior. Campo operatório, né? Outro passo que a gente sempre vai fazer. Agora tem uma questão aí que pode ser diferente do que você já fez, mas é a forma que eu acho mais eficiente para fazer anestesia. Anestesia de abscesso, você sabe, né? O pH ali do pus, um pH mais ácido, ele acaba inativando um pouco o efeito da lidocaína. Então, só que uma vez que me ensinou isso foi um chefe lá da cirurgia geral. Ele falou o seguinte, cara, tudo bem, você pode até ter um efeito menor da lidocaína. Só que se você bloquear os planos profundos, melhora muito o condicionamento para você fazer a drenagem. Então, toda vez que eu vou fazer um bloqueio, toda vez que eu vou fazer anestesia local no abscesso, é exatamente isso que eu faço, eu penso dessa maneira. Então eu tento fazer um bloqueio normalmente um pouco mais profundo naquele plano. E eu sempre termino a anestesia, não sei se você reparou, jogando a agulha um pouquinho para cima e anestesiando a pele, para que essa incisão seja menos desconfortável. Por quê? Numa drenagem real, o que você precisa fazer realmente, olha, é abrir a loja. Às vezes você não precisa de uma grande incisão, você precisa de abrir essa loja e quebrar as traves que estão lá dentro. Se você começar, na próxima vez que você for fazer uma drenagem, você pegar uma Kellyzinha e fizer exatamente isso que eu estou fazendo, olha, toda vez que eu mexo um pouquinho a Kelly, eu encontro uma loja, eu não preciso ficar espremendo tanto, eu encontro uma loja e eu vou e entro dentro dela, eu quebro essa loja, eu quebro essas traves. Ó, eu vou entrar ali com a pinça, olha o tanto que a pinça entrou dentro da loja do abscesso ali, e você faz um movimento às vezes um pouco mais suave para fazer essa drenagem, tá? O que isso quer dizer, né? Se às vezes você fazer uma grande incisão e lá e ficar espremendo, você vai resolver, cara. Mas assim, é desconfortável, é dolorido. E o bom da anestesia de planos profundos é que esse passo, você vê que o paciente está totalmente tranquilo, ele não está mexendo o braço, está bem confortável o tamanho da loja. Além de você identificar a loja, né, você consegue ter clareza se você realmente drenou tudo aquilo que você queria drenar. Você consegue ver até onde aquela infecção está indo. Talvez você até mude um pouco sua conduta. Por exemplo, imagina se isso fosse no pé. Você está drenando uma planta do pé, o negócio vem até aqui em cima. E um cara diabético, mal perfurante plantar, por exemplo. É um paciente que eu deixaria internado para uma avaliação do vascular. Então, dessa maneira que eu faço. Mesmo que seja um abscesso, esse abscesso, você vê que ele não é um abscesso que ele saiu tanto pus assim. Era uma flutuação, está bem restrita ali a esse local que está até escarificado. Mas toda vez que eu vou fazer uma drenagem de abscesso, eu faço dessa maneira. Uma incisão um pouco menor, tá? Bloqueio de planos profundos, bloqueio sob a pele, para a incisão, né, ser menos desconfortável. Kelly, exploração da loja, identificação da loja, eu quero saber o tamanho dessa loja, onde que ela está, e aí lise de traves. Dessa maneira que eu faço drenagem. Porque eu sei que isso aí vai continuar drenando pelas próximas horas, até dependendo até dia. Sempre peço ao paciente, por exemplo, dependendo do horário,
Se permanecesse um cômodo, o paciente poderia sedá-lo, Pamela? Eu não faria uma sedação não. Porque quando você faz uma sedação, você está colocando o paciente com uma alteração aí cardiovascular, um risco cardiovascular para uma drenagem de abscesso. Eu não faria. Tem que ter uma boa conversa com o paciente. Olha, vai ter um incômodozinho, vai doer um pouco, vai ter um pouco de desconforto, mas a gente precisa fazer. É melhor do que você colocar esse paciente ali, fazer um midazolam, fazer um propofol para fazer isso. A princípio, não, a não ser que fosse uma coisa muito grotesca, uma coisa muito grande. A princípio, não. Você coloca um risco, né? Pamela? Então não vale a pena. Como saber quando parar, Nicole? Identificou a loja. Loja com traves, por exemplo, lisadas, que é a ideia que eu faço. Né? E uma bela saída, você está confortável para parar. O que você consegue fazer, Nicole, para te ajudar, antes da drenagem, é identificar exatamente os pontos que flutuam e mais ou menos o tamanho desse abscesso. Então você tem uma noção mais ou menos do que você tem que fazer, ou do tamanho daquela lesão, daquela quantidade de pus que vai sair. Então você tem uma noção. Eu faço desse jeito com a Kelly exatamente para isso, para eu ter certeza que eu explorei toda aquela loja. Se eu só espremo uma lesão, você vai ver que no final, se você não viu da primeira vez, você vai ver aonde que a pinça foi. Você vê que não saiu muita coisa, saiu um pouquinho, né, logo aqui no começo, né, e depois não. Mas você vai ver até onde, ó, quando eu vou abrindo essa loja aí, você vai ver que uma hora eu vou cair num buraco. Aí, ó. Olha o tamanho, olha o tanto que a pinça foi. Pelo menos uns 2 centímetros aí para dentro, fazendo um raio. Então, uma vez que eu identifiquei essa loja, eu vou tentar ali espremer alguma coisa para ver se eu consigo tirar o resto da loja, mas eu sei que ela está restrita, não é nada muito grande, é mais o processo infeccioso. Olha ali, ó, olha isso. Ó, identifiquei, a loja tá, ó, tô vendo, tô sentindo a loja toda. Ela tá aberta. Se não tá saindo, se eu não tenho trave para quebrar, é porque realmente, né? Olha como é que vai ali, vai quase em direção ali, ó, a linha que sei lá anterior, né? Ó, eu abri, você viu que eu voltei abrindo a pinça assim, ó, para alisar ainda mais, mas você vê que não tem mais secreção. Então eu tô confortável para dizer que eu fiz uma drenagem, ó, você vê que já não sai mais nada. O processo inflamatório aí, você vê que é um processo inflamatório já mais avançado, não é um quadro simples. Ele já tinha feito drenagem, ele já tinha feito de uso de antibiótico, e aí já é um quadro mais... Não, Bia, não. Esse artigo ele simplesmente usou abscessos com diâmetro de 5 centímetros. Ele usou abscessos pequenos, né? Foi o know-how do... Know-how não, desculpa. Foi o modelo do artigo. O modelo do artigo, para a gente ter uma comparação aqui. Na verdade, lesões infectadas para mim levam antibiótico terapia. Lesões infectadas para mim levam antibiótico terapia. Abscedadas ou não levam antibiótico terapia. Ponto para mim. Essa é o que eu tenho feito. E já vi algumas coisas diferentes. Já vi alguns autores diferentes. Já vi algumas coisas em livro. Uns recomendando o uso de antibiótico terapia, às vezes com um limite menor de dias. Outros não recomendando se você for fazer drenagem. Então, é isso. Afinal, fazer curativo compressivo, né? Curativo, sem sutura. Pensa assim, Amanda. Pensa assim, você tem uma lesão infectada ali. Da mesma maneira, lá na primeira aula de procedimento, quando a gente falou sobre a grande preocupação do paciente com uma ferida traumática, que é a contaminação. Se você tem uma lesão infectada, já que tem pus, e você der ponto, você vai causar um outro abscesso. Aquele abscesso só ocorreu porque não tinha como ele sair. Se você fechar ali, ele vai, de novo, não vai ter como sair de novo o pus, e você vai causar um outro abscesso. Então, sem sutura. Curativo simples. Dreno, não sei se vocês já viram a utilização de drenos, tipo um dreno Penrose, fininho. Olha, se tiver um abscesso com uma loja muito grande, nesse caso aí, inclusive, não teria sido uma má conduta, não. Não teria sido uma má conduta. A passagem de um dreno, você viu que a loja ela vai lá, ali é quase lá, que eu estava mais ou menos na linha axilar média, ali é mais ou menos aqui próximo à axila, a linha axilar anterior. Então eu tinha uma loja um pouco mais profunda, né? Um pouco mais funda. Não seria errado não, passar um penrosezinho, fixar ele ali próximo à pele, um curativo por cima,
pedir para ele observar, se ele tiver como voltar, 24, 48 horas, voltar para você reavaliar. Já vi muita gente usar. Mas para drenagem simples, para lojas pequenas, né, não vejo necessidade. Né? Você está deixando aquilo aberto, só se orientar o paciente. Uma coisa que eu faço muito, galera, na hora da orientação, né, que é uma hora importante, você precisa orientar com clareza quais são os sinais de alarme, como que ele vai cuidar daquela ferida, é pedir, por exemplo, para que ele no banho, né, eu sempre passo compressa de água morna, mas eu sempre falo, olha, no banho, se eu puder tomar um banho quente, um banho mais morno, você mesmo, eu quero que você mesmo faça uma massagem naquela região. Não precisa espremer não, deixa a água corrente e você mesmo faça uma massagem. Porque é para você estimular a saída ali de secreção. A ideia de manter aberto é isso também, né? Para que você possa continuar drenando, para que aquela ferida possa continuar drenando, mesmo sem você ter feito novamente uma outra incisão. Beleza? Retiro curativo em casa em 24 horas. Não, eu não costumo deixar esse tipo de curativo, não, porque é um curativo que vai continuar drenando ali. Então é um curativo que vai ficar úmido. Então, assim, o curativo ficou cheio, 12 horas, troca, né? Ou se for necessário, troca para tomar banho. Não manteria ele 24 horas fechado, não. Você entendeu? Imagina se fosse um abscesso que continuou drenando em casa 10, 12 horas, o paciente não tem real noção ali que está secretivo e você fica com uma ferida úmida ali, cheia de pus, fica uma ferida um pouco mais suja. Então é mais interessante você tirar, limpar aquilo ali, drenar o que foi drenado, né? E depois fazer um outro curativo. Acho mais interessante do que você manter fechado por tanto tempo. Beleza, galera? Deixa eu ver se alguém mandou uma perguntinha aqui. Pô, a galera mandando umas paradas nada a ver aqui, velho. Deixa eu ver. Não, são outras perguntinhas aqui, não é nada em relação à live. Peço para ele trocar no banho a cada 12 horas por 3 dias. Olha, você pode fazer isso, Pamela. É uma forma, é uma maneira. Você pode falar para ele trocar. Olha, se o curativo ficar muito molhado, o senhor troca. Se não, você espera 12 horas para trocar. Ou se eu for tomar, ou se você for tomar banho, toma banho e troca o curativo. Pronto, uma forma de você falar, né? Mais uns 3 dias drenando, é possível, Wilson. É possível que a ferida continue drenando 3 dias. Acho muito, né? Acho muito, mas é possível. Para paciente com abscesso de repetição, faz alguma profilaxia? Tem, cara, tem várias profilaxias, inclusive com ciprocina, né? Uma antibiótica terapia tópica, né? Nasal. Já vi algumas dermatologistas indicarem, já vi alguns infectologistas indicarem, pelo fato desses pacientes até voltarem no pronto-socorro às vezes, e aí ele tem uma receitinha. Já tive a oportunidade de atender alguns pacientes assim. Mas do ponto de vista de pronto-socorro, eu nunca entrei nesse tipo de conduta. Né? Normalmente, quando eu tenho um paciente com um abscesso de repetição, eu encaminho para o infectologista. Por quê? Não é minha obrigação ali fazer uma conduta para ele de 6 meses. Ele precisa de acompanhamento, ele precisa de alguém que possa olhar ele precisa de alguém que ele possa ligar, que ele possa voltar. Então, no pronto-socorro eu não entro nesse tipo de conduta. Não acho errado quem faz, não mesmo, mas não é uma conduta que eu faço no pronto-socorro. Não defino se é uma infecção que precisa ou não de antibiótico terapia por 6 meses, porque eu não vou acompanhar. Então, eu deixo isso pro especialista. A não ser que você esteja sozinho, vai lá que você esteja sozinho na sua cidade, só tenha você, então beleza, tome as rédeas. Mas se você estiver numa cidade, num centro maior, estiver num local onde o paciente possa fazer isso, estiver com um paciente que tem condição de fazer isso, eu acho que vale a pena. Vale a pena ele ter alguém para acompanhar, já que ele vai ter que ficar 6 meses tomando antibiótico, por exemplo. Precisa de penroses para esses pequenos? Não, Bia. Eu te falo a verdade, eu nunca passei penrose para drenagem de abscesso, não. Como eu te falei, eu lembro sempre desse meu chefe lá da cirurgia. Ele sempre explorava bem as lojas, ele sempre usava o Kelly para fazer essas drenagens e nunca tive problema quanto a isso, assim, você identificando bem a loja. Mas sim, se for um caso muito profundo, uma loja muito profunda, né, principalmente num paciente com uma comorbidade, talvez vale a pena você usar um penrose pequeno. Não teria problema. Porque realmente quando a gente está falando de técnica, quando a gente entra para falar de técnica, muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho. Por mais que a gente tenha um passo a passo que todo mundo acaba fazendo igual, mas a situação aí muda para cada um, né? O jeito de fazer muda para cada um. Sim, indicação sim, Thiago.
Então, meus caros, é isso. Abscesso é um paciente recorrente pra caramba no pronto-socorro. Vale a pena a gente simplificar as coisas. Acho que o mais importante aqui, acho que o que vai realmente fazer diferença para vocês quando vocês forem atender esse paciente é não deixar passar o paciente grave. Como o Lucas começou a discussão falando, não deixar passar o paciente com risco de uma septicemia, não deixar passar o paciente com um quadro sistêmico ali que pode agravar. Então, na sua história, faça essa anamnese importante, identifique esse tipo de paciente. A sua história clínica, identifique os pacientes imunossuprimidos, os pacientes com risco de infecção, os pacientes com risco de cicatrização. E, principalmente no seu exame físico, né, você precisa definir se é um abscesso que flutua, é um abscesso com indicação de drenagem ou não. Beleza? Simples assim. São essas 3 perguntas que você tem que responder. Davizão, aprendi cruzando todo abscesso com anestésico. Não, cara, beleza, pode fazer, velho. Não tem problema não, cara. Como eu te falei, o passo é anestesia local. A técnica, cada um vai fazer. O jeito que eu opero uma safena, uma crosta de safena, é diferente do jeito que o Igor faz uma crosta de safena. Mas o tempo cirúrgico é o mesmo, crossectomia. Então, não tem problema. O fundamento é o quê? Anestesia local. O detalhinho, cruzando, por baixo, por cima, por lado, é um detalhinho. Cada um vê de um jeito, cada um aprendeu de um jeito, cada um tem uma sensação de que aquilo funciona mais. Para mim, quem me ensinou a fazer, eu já aprendi de várias maneiras. Uma forma que eu uso até hoje, foi esse colega, esse chefe que me ensinou, e ele me deu a anestesia de planos profundos. Desde então, eu sempre fiz assim. Mas eu já fiz cruzando um abscesso também. Se diz cruzando é tipo assim, né? Eu já fiz isso. Uma Rosa dos Ventos. É isso, quem falava da Rosa dos Ventos era... Como é que era o nome dela? Ela era uma chefe da vascular e ela ficava no pronto-socorro. E toda vez que ela ia drenar um abscesso, ela falava disso. Ela fazia uma cruz assim, ó, embaixo do abscesso para bloquear. Então, tá aí, ó. Netão, essa live vai pro YouTube, beleza? A gente vai salvar e até sexta-feira ela já está no YouTube para quem quiser assistir. Mas eu aviso vocês aqui assim que ela estiver lá. Muito obrigado pela presença de vocês, foi uma bela live. Agora sim a gente realmente finalizou em 3 partes aí, procedimentos no pronto-socorro, procedimentos mais recorrentes. Discutimos bastante fundamento em cima disso.